Fala, povo. Bom, agora nós temos uma situação diferente no circuito para análise de malha. Até então, nós estávamos trabalhando só com um tipo de fonte. E aqui agora eu tenho uma fonte de tensão e eu tenho uma fonte de corrente. Bom, se eu misturei as duas, da mesma forma como nós vimos na análise nodal, nós vamos usar uma tática diferente para poder fazer o equacionamento, certo? Vamos tentar fazer o equacionamento da forma tradicional. Se eu for fazer a equação para essa malha número 1, vocês vão ver que eu vou sair desse ponto, percorrendo o sentido determinado pela malha 1, e eu tenho, daqui para cá, eu tenho um ganho de tensão de 7 volts. Daqui para cá, eu vou ter uma queda de tensão de menos 1 ohm e 1 menos I2. E aí eu chego nesse ponto, onde eu vou passar daqui para cá e eu tenho a fonte de corrente. Qual é a tensão que essa fonte de corrente me fornece? Bom, eu não sei, é uma fonte de corrente. Se é uma fonte de corrente, a única coisa que eu consigo garantir para ela, é o valor da corrente. Então, nesse período, nesse exato momento, eu não tenho como falar para vocês qual é o valor da tensão aplicada entre esses dois terminais da fonte de corrente. Eu posso te falar a corrente, mas a tensão não. Essa tensão vai depender do funcionamento do conjunto do circuito como um conjunto completo, como um todo. Então, para poder fazer essa análise, eu não consigo escrever justamente esse valor de tensão aqui em cima dessa fonte. Tá, se eu não consigo, como é que eu faço? Bom, eu vou fazer uma artimanha e essa artimanha vai consistir em eu começar a percorrer a malha, venho, na hora que eu percebi que eu cheguei numa fonte de corrente, eu vou fazer um desvio, englobando a malha ao lado. Bom, isso que eu fiz aqui, essa junção de duas malhas, é o que eu chamo de supermalha. E aí eu vou adotar então um percurso onde eu comece, deixa eu pegar, vou dar a caneta aqui, eu vou seguir esse percurso da corrente 1, a corrente 1 está aqui, no sentido horário conforme está determinado, a corrente 3 está aqui, no sentido horário também conforme pré-determinado. Então eu venho, vou mudar a cor da caneta, eu vou vir começando por aqui, segue, desce, nesse ponto eu viro para a direita e tenho meu percurso definido. Então, ao invés de eu equacionar apenas a malha 1, como eu estava fazendo aqui, eu vou fazer, então, na verdade, uma equação para minha supermalha. Como que isso vai ficar? Deixa eu apagar aqui porque ficou bagunçado. Vai ficar da seguinte forma. Nós já tínhamos escrito isso aqui. Daqui para cá eu tenho um ganho de tensão de mais 7 volts. Daqui para cá eu vou ter uma queda de tensão de menos 1 vezes I1 menos I2. Beleza. Nesse ponto, então eu vou pegar e desviar para o lado de cá. Então eu vou ter uma queda de tensão, estou passando no resistor de menos 3 e agora a iteração da corrente que está passando nesse resistor. Essa iteração vai ser, eu estou seguindo no sentido de 3. Então vai ser I3 menos I2. Venho daqui para cá, desse ponto para esse, vou ter, continuar aqui na linha de baixo,
ganhar um pouquinho de espaço aqui. Então, vou ter menos I1 vezes a corrente I3, não precisa desse parênteses, menos 1 vezes I3, daqui para cá, novamente desse ponto para cá, fechando o percurso da supermalha. Isso é igual a zero. Então, eu tenho nessa equação essa porção da malha 1 e essa porção da malha 3. Ah, Ezequiel, e esse elemento aqui, o que eu faço com isso? Bom, esse elemento aqui, eu vou trabalhar com ele daqui a pouquinho, certo? Bom, vocês podem observar que eu trabalhei com a malha 1 e com a malha 3. Vou ter que trabalhar então agora com a malha que sobrou, a malha 2. Então, vamos trabalhar aqui com a malha 2. A malha número 2 vai ser, vou percorrer esse sentido conforme determinado pela corrente I2. Esse sentido vai ser, então, daqui para cá, menos 1, I2 menos I1, interação dessas duas. Daqui para cá não tem nada, daqui para cá eu vou ter uma queda de tensão, que vai ser menos 2 I2, lei de Ohm, R vezes I. Daqui para cá, outro resistor, elemento passivo, queda de tensão. Então, menos 3 I2 vezes I3. Observar sempre que tem esse elemento, essa corrente e essa corrente aqui. I3 e essa corrente que é o I2. Então, fica I2 menos I3 igual a zero. Cheguei no ponto inicial. Bom, o que acontece aqui agora nesse momento? Nesse momento eu tenho a equação com I1 e com I2. Aqui eu tenho a equação com I1, I2 e I3. Ou seja, eu tenho duas equações com três incógnitas. Eu tinha falado para vocês que nós íamos trabalhar com esse elemento. Então, a terceira equação vai ser uma equação de corrente relacionada a esse ramo. Por quê? Bom, eu avisei para vocês, né, que isso aqui é uma fonte de corrente. Se é uma fonte de corrente, eu consigo determinar a corrente que está passando nesse ramo. Ou seja, a corrente que está saindo desse ponto para esse ponto. Eu sei exatamente quanto vale essa corrente. Essa corrente vale 7 amperes. Bom, se eu sei que essa corrente vale 7 amperes, eu posso afirmar, então, para vocês, com toda certeza, que 7 amperes vai ser igual à relação dessas duas correntes que estão passando por esse ramo. Então, o I1 está no mesmo sentido da fonte de corrente, vou deixar ele aqui na frente. Então, vai ficar I1 menos I3, que é igual a 7 amperes. Posso afirmar isso para vocês com toda certeza. Com isso, eu tenho, então, três equações com três incógnitas. Resolvendo essas três equações, montando a nossa equação matricial, a gente consegue resolver o circuito usando essa técnica de supermalha, certo? Vou deixar mais uma vez aí para vocês montarem as equações para poder resolver esse circuito. Num próximo vídeo eu trago o desenvolvimento dessas equações e a resposta, beleza? Qualquer dúvida, dá o berro aí. Grande abraço, até a próxima.